Olá, meu nome é Jonas. Agora eu vou falar sobre o projeto final da disciplina de Programação para Dispositivos Móveis ministrada pelo professor Bernardo, que a proposta é desenvolver uma aplicação básica, desenvolvida em Java no Android Studio, com alguns requisitos funcionais, 3 telas e funcionalidades básicas nessas telas. Então, a minha ideia de projeto basicamente é um aplicativozinho que ele vai armazenar informações de dispositivos voltada para laboratórios de manutenção. Vamos supor que você trabalha com manutenção de celular e você recebe o celular do cliente e você precisa de uma tagzinha, para identificar aquele equipamento, para saber quem é o cliente, os dados daquele equipamento, qual serviço foi feito ou vai ser feito, o histórico de serviço daquela ali. Então a ideia do projeto é esse daí: cadastrar equipamento no sistema e ter esse controle, de depois, se você o cliente em outro momento voltar com esse mesmo equipamento, você ter o histórico daquilo que foi feito em cima da tag. Bom, o aplicativo tem a seguinte tela de login, que você faz login com usuário e senha. Como a gente não tem o banco de dados vinculado no sistema, a gente só tem o OnPreference, Shared Preference para ele rodar por sessão, então ele armazena as informações por sessões. Então a gente vai cadastrar um usuário e esse usuário vai ficar salvo nessa sessão. Vou começar aqui cadastrando um novo usuário com meu nome Jonatas. Está um pouco travando porque meu PC não é com desempenho tão bom. O e-mail eu coloquei como opcional, então não vou nem colocar. Vou colocar meu nome, senha 123, confirmação de senha para validar que você está corretamente, e vou cadastrar. Ok, usuário cadastrado. Eu vou poder fazer o login aqui no sistema com o meu usuário e a senha que eu acabei de cadastrar. Pronto. Logo ao adentrar o sistema, ele vai me entregar uma mensagem como se fosse um push, dando a dica do que o sistema faz com a funcionalidade, que é a dica: use novo equipamento para começar. Você pode alterar a ordenação e configurações, que é o que basicamente o sistema faz, que ele cadastra equipamentos e você vai fazer a pesquisa pela tag ou pelo nome do cliente no decorrer do tempo. Então, a primeira funcionalidade é cadastrar um equipamento. Vamos supor que a gente recebeu um celular para consertar. Então a gente vai vincular uma tag a esse equipamento, e ele tem a restrição, de não ter a tag repetida. A gente não pode cadastrar a tag repetida no sistema, porque a tag é a chave primária, então ela não pode ser repetida. O sistema não permite que você cadastre uma tag repetida. Vou cadastrar uma tag aleatória aqui, sei lá, 007 para determinado equipamento, e esse telefone vai ser um iPhone 15, vamos supor. Recebi um iPhone 15 para consertar. Descrição do equipamento é o que vai ser feito, que o cliente alegou. Sei lá, o cliente quer trocar a bateria. Trocar a bateria do iPhone 15. O status: eu acabei de receber o equipamento. Poderia ser o status recebido, concluído ou em manutenção, mas vamos colocar como recebido para essa exibição aqui, para esse teste. Recebido. Ok, salvei aqui esse equipamento. Então ele me dá uma mensagenzinha em push lá embaixo para demonstrar que foi salvo com sucesso. Eu vou aqui na minha lista de equipamentos, ela me aparece vazia e só vai aparecer a partir da pesquisa. Então eu posso pesquisar pela tag do equipamento, que foi 007 que eu coloquei. Aí ele vai me retornar o equipamento lá, confirmar aqui na busca. Não encontrou porque eu estava digitando a tag errada, 007 3077. Pronto, aqui o iPhone 15 que eu recebi aqui no laboratório, e clicando na tag, no cadastro desse determinado equipamento que eu pesquisei, eu posso fazer a seguinte coisa: editar esse cadastro, alterar a descrição do equipamento e o status dele, recebido para concluído ou em manutenção, e posso cadastrar o serviço
em cima dessa tag aqui. Eu vou cadastrar o serviço que foi feito, né? Eu acabei de fazer o serviço e descrição do serviço. O cliente chegou querendo trocar a tela. Trocar a tela, deixa eu trocar a bateria. Aí eu vou validar esse serviço aqui, né? Foi feita a descrição do serviço que foi feito. Trocou bateria. Custo, vamos supor um custo fictício de R$100 e o status concluído. Beleza? Cadastrei um serviço em cima dessa tag. Esse serviço está vinculado nessa tag. Vamos supor que ademais o cliente retorne com esse equipamento para fazer um outro serviço. Sei lá, colocar uma película nesse celular. Eu vou novamente pela pesquisa de tag, eu vou colocar instalação de película. Película custa adição, deve estar uns R$20 hoje em dia. Instalação. Instalação de película e o status aberto e concluído. A película chegou, fez rapidinho. Colocou a película R$20. Beleza? Vou salvar aqui. Aí vamos supor que em um cenário futuro o cliente chega, troquei a bateria tal dia, troquei a tela tal dia. Aí você vai poder comprovar pelo sistema, né, todo o histórico do que foi feito lá. Aí só vai vir na lista do equipamento, pesquisar ou pelo nome do cliente ou pela tag. Eu vou pesquisar pela tag aqui que eu me recordo, 007. Confirmo. Achei. Aqui o que eu posso fazer é vir aqui no histórico da tag, de tudo que foi feito em cima dessa tag. Aí ele vai mostrar lá a data que foi feita, né? Primeiro começou com a troca da bateria e depois a instalação da película. Vai estar tudo vinculado a essa tag. Essa é a ideia do projeto, basicamente, né? Lembrando que também aqui na tela, na lista de equipamentos, que é a tela de consulta e de histórico daquela tag, a gente pode fazer uma adição rápida aqui com o botão que eu implementei, que seria a mesma função daquela tela inicial lá de cadastrar equipamento. Ele vai puxar aquela tela, no qual eu vou colocar uma tag aqui, uma tag nova, sei lá, tag 10. Nome do equipamento, vamos supor que agora eu recebi um notebook. Descrição, formatação. Ele está com problema. Formatação, status, recebido também. Salvei. Pronto. Só para confirmar se realmente esse botão está funcionando. Pesquisar aqui pela tag que eu acabei de cadastrar. Tá lá. Mesma coisa aqui, posso fazer a edição de cadastro, né? Clique em editar cadastro, ele vai me puxar a tela do que eu cadastrei lá, que é a tag, a descrição, o status e a descrição do equipamento e a tag sem poder ser alterada. Bom, basicamente essa é a ideia do sistema. Ele funciona na ideologia de um bloco de anotações, né? Um bloco de notas. O que um bloco de notas faz? A gente coloca um título lá e vincula as informações embaixo daquele bloco de notas. Então a ideia do sistema gira em torno disso daí, mas claro, com regras, né, de sistema, com não poder ter duplicidade de tag para posteriormente você pesquisar cada tag individualmente de cada equipamento. Bom, é isso, é assim que ele funciona. Beleza, agora falar sobre o layout no geral, né, o live encoding do projeto. A gente procurou fazer, né, com funções mais básicas possível para não quebrar o código, né, a gente não enfrentar tanto problema na codificação por ser em Java e tal. Então aqui o layout, né, da tela inicial do main, que é por onde o aplicativo se inicia, que é a tela de login, de cadastro e tal. Pode ver aqui que a gente trabalhou com funções simples mesmo, né, que é o text view, o
o layout é todo linear layout. Botão de login simples também, apenas com um clique, né? Que após apertar entrar, a gente colocou a função do um clique para fazer login no sistema. O próximo XML esse é do login, o main, que é a página principal do aplicação, que é quando a gente passa do login para essa tela, que é a tela de cadastro de equipamento e lista de equipamentos. Também são dois botões simples, né, com um clique, que a gente colocou a função para quando ele ser clicado, puxar a seguinte tela. Por exemplo, aqui a tela de cadastrar equipamento, após ela ser clicada, né, ela vai puxar a tela de cadastro, de registrar o equipamento. Vai vir para essa tela aqui, que a gente vai preencher com o nome, perdão, aqui é a tela de registro. Vai puxar a tela aqui de ADD equipamento, né, que vai ter a tag que vai ser única, nome do equipamento, a descrição, o status e um botão de salvar aqui, que vai lançar lá pro registro da aplicação. Basicamente todos os layouts foram feitos usando essa métrica, né, de linear gradiente, um botão com a função e o input text, né, que é para a gente adicionar o texto e ele encaminhar para o nosso banco de dados. Passando agora para a parte da codificação, né? Continuando a apresentação, nós vamos falar sobre o Service Tag Manager, que é um aplicativo Android, em Java, né, que desenvolvemos com o Android Studio, e que é nosso projeto final da disciplina, né? E o objetivo do aplicativo é que o usuário cadastre equipamentos e registre manutenções, consulte históricos de uma forma mais organizada. O banco de dados do projeto foi implementado com o ON, para facilitar a persistência local. E aqui nós vamos para a estrutura do projeto, né, que foi organizada em camadas para manter clareza e facilitar a manutenção. A gente vê aqui nos manifestos, do Android Manifest, né, o Data, a pasta Data aqui que vai conter os modelos e os DAOs, né, a pasta Repository, como a gente pode ver aqui, ela centraliza a comunicação entre banco e interface, né, e equipamento de repositório aqui, nosso código, como a gente pode estar aqui observando. A pasta UI, que ela vai aqui guardar todas as telas, né, que são as actives e os adapters que a gente tem no nosso projeto. E aqui agora a gente vai ver o Android Manifest, que eu citei, que foi até o primeiro aqui. Deixa eu voltar aqui para o Android Manifest. Que aqui vai ser uma das partes principais, né, do nosso aplicativo. Aqui o arquivo Manifest, a gente vai ter o nome e o ícone do aplicativo. Todas as telas, como a gente pode ver aqui, vão poder ser acessadas, né? Aqui a Main Activity, a ADD Equipment Activity, a List Equipment Activity, o registro, o login, a Splash Activity, que vai ser a nossa principal tela, né? A Edit Equipment Activity, adicionar Service Activity e Service Story Activity, para a gente ver o histórico. A tela inicial, como eu já falei, que é o Splash Activity, foi configurada como Launch. A Main Activity, que antes era a tela inicial, ela deixou de ter esse papel, né? E o Manifest vai garantir que o sistema Android saiba quais as telas existem e como abrir o aplicativo corretamente. O banco de dados e repositório. No banco de dados, como eu já falei, a gente usou a ON para simplificar o acesso. E a gente vai ter os 3 modelos principais. Deixa eu fechar aqui a UI, né? Parte de repositório também, rapidinho. Pronto, aqui na parte de banco de dados. Equipamento, que aqui vai representar os equipamentos que vão ser cadastrados, tudo mais. Com a tag, com o nome, tá vendo a descrição e os status. Para a gente poder saber como é que tá aquele serviço naquele equipamento, né? Se for um celular, por exemplo, troca de tela. No status a gente vai ter ali, vai ter a tag que vai ser o que vai
informar aquele número daquele, por exemplo, foi o primeiro celular que chegou ali. A gente vai colocar ali a tag como número 1, vai botar o nome do celular, que é o iPhone 10. A descrição, troca de tela. E o status, que vai ser concluída, ainda em andamento, recebida do cliente. Vai ter toda essa situação aí. Temos aqui o user, que vai representar os usuários do sistema, né, quando eles forem cadastrados. Tem a Service Record, que vai armazenar os históricos do serviço. Tá vendo? A tag aqui do equipamento, que vai ser relacionado, a data do serviço e tudo referente àquele serviço ali para a gente ter armazenado no histórico. Cada modelo tem seu DAO, com métodos de inserção, atualização, exclusão e consulta. Equipamento aqui com a descrição, nome, tal. Equipamento DAO aqui, só para a gente poder ver, né? Com as queries aqui, para ordenar as listas, né? Para listar, para consultar por tag, e enfim, todas as queries aqui. E vou adiantar aqui porque são as coisas que vão ser bem parecidas. Interface gráfica. A interface vai ser composta por várias... Deixa eu abrir aqui mais uma vez. A interface vai ser composta por várias telas, né? A Splash Activity, como eu falei, que vai ser a tela principal. Essa tela principal aqui, essa é a Splash Activity. A Login Activity. E Register Activity, que vão ser as responsáveis pela autenticação dos usuários. A Main Activity, né, que é a tela principal, onde o usuário acessa as principais funções do aplicativo. ADD, Equipament Activity, Edit Equipament Activity, List Equipament Activity, que vão ser usados ali para toda a parte da gerência, né? Usados para gerenciar ali os equipamentos, coisas como cadastrar, editar, listar, né? Trazer um relatório, uma espécie de relatório, listar ali tudo que a gente cadastrou. Tem a ADD Service Activity e a Service Store Activity, voltados para o serviço de manutenção, permitindo registrar e consultar também os históricos. Deixa eu ver mais o que a gente pode falar aqui. A Settings Activity e Settings Fragment, que são para as configurações do aplicativo, né? Para exibir e listar os de equipamentos ou serviços, usamos a Recycle View, junto com Equipamento Adapter, que monta dinamicamente cada item da lista na tela. E o fluxo de funcionamento aqui do nosso aplicativo. Vou falar um pouquinho. O usuário vai interagir com a interface, né? A Activity vai acionar o repositório consulta o DAO acessa o banco via ROM e o resultado retorna para a interface de usuário, que apresenta os dados do usuário, que apresenta os dados ao usuário, melhor dizendo. Esse fluxo vai seguir a ideia de separação de responsabilidades, tornando o sistema mais confiável, né? E os principais destaques do nosso aplicativo são o uso do ROM, que a gente tem para persistência local, a separação em camadas, com data, repositório, interface de usuário, o uso do Recycle View para mais adapter, para as listas, né? E a estrutura preparada para expansão, com sincronização em nuvem, autenticação avançada, qualquer coisa que a gente puder melhorar futuramente o nosso projeto, né? E aqui a gente, com esse projeto, a gente conseguiu, com o Service Tag Manager, conseguiu trazer um exemplo de como estruturar um aplicativo completo, né? Mesmo com poucas telas, com um banco de dados, e um banco de dados local. A gente deixou as camadas definidas, uma interface ali funcional, como a gente pode ver também na apresentação. E já ali tem atende, né? Uma certa demanda, mas que a gente pode também adicionar novas funcionalidades com o passar do tempo ali, com aprofundar nossos estudos também, né? Como os relatórios, integração com a nuvem, quem sabe. Enfim, é isso, valeu.